Eu sou a chefe Valéria Germano, professora de confeitaria de gastronomia há 5 anos e confeiteira e gastronomia há 9 anos. Eu estou aqui hoje para explicar para vocês como que eu conquistei novos clientes usando o chocolate Nobre. Que eu tenho certeza por aí já trabalha com chocolate, mas com chocolate, que na verdade não é chocolate, né? Então muita gente por aí trabalha com cobertura sabor chocolate, que não tem aquela qualidade, né? Que a gente sabe que peca um pouquinho aí na qualidade. Então, eu venho aqui para vocês hoje explicar um pouquinho como vocês podem abordar os clientes de vocês para, de fato, oferecer o chocolate Nobre e para agregar valor mesmo aos olhos dos clientes de vocês. É importante isso porque a gente faz um mega menu, um menu incrível. É importante também a gente entender como que a gente vai oferecer isso para o nosso cliente, qual é a melhor forma de vender isso para o nosso cliente. Porque às vezes ele nem sabe exatamente qual é a diferença, ou nem sabe se existe diferença entre um produto e outro, por exemplo, entre cobertura e chocolate. Se você hoje trabalha com cobertura, saiba que isso não é chocolate. E se você trabalha com cobertura e vende como se fosse chocolate, você está enganando o seu cliente. Por quê? Cobertura é como se fosse uma gordura saborizada com cacau. Nada tem ali da regulamentação do chocolate. Por isso que não pode nem ser chamado de chocolate. Na embalagem está escrito cobertura sabor chocolate. Ou chocolate fracionado, chocolate hidrogenado, cobertura hidrogenada, cobertura fracionada. Na verdade, chocolate hidrogenado e chocolate fracionado também não existem. Nomenclatura de embalagem não existe. Chocolate é chocolate, que vai ter sempre manteiga de cacau. Então, se não tiver manteiga de cacau, que é o principal, não é chocolate, você está vendendo gato por lebre. E assim, enquanto você não sabe disso, tudo bem, né? A gente perdoa. Mas depois que você sabe disso e continua escolhendo vender gato por lebre, quer dizer, alguma coisa está errada aí, né? Então, é importante que vocês primeiro saibam escolher, saibam exatamente qual a diferença entre os ingredientes, para escolher o melhor produto para o seu cliente, para a sua produção, e depois conseguir explicar isso para o seu cliente. Qual que é a diferença entre esses produtos? Então, se você já usa cobertura sabor chocolate, saiba que isso não é chocolate. Começando do começo, bem sucintamente é isso. Se você usa cobertura, não é chocolate. Então, se você pretende começar a trabalhar com chocolate, esse lugar é para você. Porque a gente só fala de chocolate aqui nas minhas redes sociais. Tanto Instagram, quanto Facebook, quanto YouTube. Então, em todos os lugares que eu trago aula para vocês gratuitamente, muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes gratuitamente, eu sempre trago aqui sobre a diferença entre cobertura e chocolate, justamente porque é importante que você explique isso para o seu cliente. É ele que vai decidir se vai pagar ou não pelo seu produto, se vale a pena ou não aquele seu produto ser de chocolate ou ser de cobertura, enfim. Então é importante que você saiba valorizar e explicar para o seu cliente por que é que você escolhe aquele determinado ingrediente. Então, sendo assim, se você não sabe também por que você escolhe aquele ingrediente, se você só simplesmente escolhe pelo preço, eu tenho certeza que se você chegar para o seu cliente e falar, eu escolho mais barato, ele talvez não dê valor para o seu produto. Inclusive, eu tenho certeza que ele não vai dar valor para o seu produto. Porque se você escolhe só pelo preço, sem pensar na qualidade, significa muito provavelmente que ele também só vai escolher pelo preço. Se você está procurando uma pessoa, um cliente, que só vai te escolher pelo preço. E eu realmente acho que não é isso que vocês querem aqui. Eu acho que quem está aqui comigo, e quem ficar comigo aí até o final dessa live, eu tenho certeza que está buscando se diferenciar no mercado. Que está querendo trazer produtos de boa qualidade, associar o seu nome da sua empresa a produtos de boa qualidade, que não precisa ser o chocolate mais caro do mundo, mas ele precisa ter uma boa qualidade. Para isso, você precisa saber escolher esse produto na hora que você estiver lá na loja de confeitaria e tiver, sei lá, infinidade de produtos de chocolate, você sabe exatamente qual você vai escolher para trabalhar. Como eu disse, não precisa ser mais caro.
mas precisa ter uma boa qualidade. E é isso que a gente está conversando aqui. Quando a gente fala sobre trabalhar com eventos, por exemplo, então tem muita gente que trabalha com docinhos finos para eventos. O lance muita gente acha que o preço é o melhor. Porque eu já estou fazendo festa, então eu quero gastar o mínimo possível com doce. Mas assim, honestamente, eu acho que essas pessoas que casam, que fazem festa, ou que fazem aniversário, que convidam muitas pessoas, enfim, elas não estão querendo fazer algo o mais barato. Porque se elas quiserem fazer o mais barato, elas não vão fazer festa, né? Não faz sentido fazer festa, porque você tem um investimento naquela festa. Então, se você está procurando por preço só, você não vai fazer festa. Bom, então quer dizer, quem faz festa gosta de comemorar, quer passar bons momentos, quer ter boas lembranças, quer marcar aquele momento especial na vida dessa pessoa. Então, o que eu falo para vocês? Quem faz festa normalmente procura bons produtos. Até porque a gente tem aquela bela fama, né, aqui no Brasil, de ir nos casamentos, ir nos eventos e depois ficar falando mal, né? Então ficar tipo, a comida não tava tão boa, a doce tava ruim, a bebida tava quente. Então, assim, a gente tem essa mania muito errada de ficar botando defeito nas coisas dos outros. Então, eu te convido a mostrar isso para o seu cliente, se você trabalha com doces para eventos. Então, eu sempre tive que mostrar a qualidade do meu produto. Eu sempre tive que justificar o meu atendimento, o meu produto e o meu preço para o meu cliente entender o valor que tem aquilo lá para mim. De forma mais simples, assim, quando a gente tem um evento, como eu disse, as pessoas que contratam, os anfitriões do evento, né, que estão fazendo o evento, que estão organizando o evento, são pessoas normalmente que querem oferecer bons produtos para os seus convidados. Afinal de contas, eu também falo bastante nisso. Eu bato bastante nessa tecla, que eu quero oferecer para os meus clientes a mesma coisa que eu ofereceria para a minha família. Então, é exatamente essa a ideia. E sendo assim, quando você pensa numa pessoa que quer trabalhar, que quer fazer um evento, ela vai investir um pouquinho mais, mesmo se for porque a qualidade é muito diferente. Então, eu prefiro investir um pouquinho mais no que eu sinta que a qualidade é melhor. Isso vai desde o momento em que você tem o primeiro atendimento com esses clientes. Depois eu vou falar de outros tipos de doces, tá? Para outros tipos de confeitaria, enfim, do chocolate nobre. Mas aqui, nesse momento, a gente vai focar nos eventos. Então, beleza. Você vai lá, a pessoa entra em contato com você, normalmente um casal, ou uma mãe e filha, ou enfim, alguém que quer fazer ali um evento, um aniversário, o que seja. Ele entra em contato com você. Nesse primeiro contato, você já pode agendar uma degustação, explicar como funciona o seu trabalho. Eu já falei isso em outras lives também, não sou adepta à caixinha de degustação, tá? Mas isso é particular, completamente particular. Então, vocês podem sim ser adeptos à caixinha de degustação e tudo bem também. Mas eu acho que quando você chama o cliente, marca um horário com ele, privado, para vocês conversarem ali sobre o evento dele, porque a minha ideia nunca é oferecer o mais caro. A minha ideia é sempre oferecer o que o cliente está procurando. Então, se ele está procurando para um evento bem simples, eu quero os doces mais simples que você tem. Beleza. Eu já fiz eventos só com brigadeiro, porque era o meu doce mais barato e era o que cabia dentro do orçamento dos meus clientes. Mas eu também já fiz doces só com chocolate belga. Então, assim, existem os extremos e eu preciso analisar caso a caso para conseguir atender da melhor forma aquela pessoa, aquele público. Então, quais são os seus convidados? O seu buffet oferece doce? Então, todas essas perguntas já podem ser feitas no primeiro contato para que você já consiga entender qual é o tipo de evento ali que a pessoa está organizando. E aí, eu sempre falo de fazer uma degustação guiada, que é uma degustação guiada. Quando a gente faz uma degustação guiada, a gente marca com esses clientes uma reunião para conversar sobre o evento dele. Nessa reunião, a gente vai ter a degustação. Como que funciona essa degustação guiada? Você vai pontuar o que o seu cliente vai enxergar, vai sentir em cada um dos seus produtos. Então, por exemplo, eu tinha lá o brigadeiro de manjericão. Um monte de gente primeiro torcia o nariz. Mas depois eu falava, olha, experimenta, ele é refrescante. Por exemplo, eu ia sugerir um tipo de doce como esse,
para um evento da praia, para um evento no calor, em algum salão que fosse mais quente, numa época do ano determinada, que eu sei que precisa de uma refrescância ali, né? Um frescor. Então, eu vou oferecer esse tipo de produto para esse tipo de cliente. Então, não é para todo mundo. Se a gente vai fazer um evento mais no frio, então, eu vou focar mais em coisas mais gordurosas, um pouco mais, não quentes, mas algumas coisas que lembrem um pouco mais, comida mais comfort, assim, de que dá uma sensação de gostoso, de conforto, de aquecimento. Sei lá, um vinho do Porto, coisas mais licorosas, frutas de estações mais frias. Então, essas coisas são importantes na hora que a gente vai oferecer o nosso cardápio. Então, pensar exatamente nesse match. Então, tem um pouquinho de cada coisa no seu menu. E aí, durante a degustação guiada, você ir chamando a atenção aos pontos de cada um dos produtos que ele está experimentando ali. Então, esse doce, ele vai, sei lá, ser mais amargo. Ou ele tem um recheio mais doce, com chocolate amargo por fora, porque vai quebrar. Esse chocolate vai derreter na sua boca. Você vai sentir mais amargo, mais azedo, mais doce, mais frutado, enfim. E essa degustação guiada é o que vai fazer o seu cliente entender o valor do seu produto. Porque é muito diferente um atendimento assim como eu estou falando de vocês, de um atendimento em que, por exemplo, a pessoa simplesmente dá a caixinha e fala, leva para casa e come. O que você sabe sobre os doces dela? Absolutamente nada. Então, malemar, você vai saber o nome de cada um. Então, é importante que você faça esse atendimento muito próximo para que você ofereça de fato o que o seu cliente está precisando. Então, cada evento é um evento. Então, dava para fechar, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com evento social e corporativo, então dava sempre para fechar um orçamento de, sei lá, na época, tá, gente? R$1.500, R$2.000, e dava para fechar um orçamento de R$8.000, R$10.000. Dependia do tipo de evento. Então, a gente conseguia atender todo mundo. E essa forma da gente atender, independente do valor do final do contrato, era muito importante para valorizar o nosso produto. Além disso, é importante que o atendimento seja feito por alguém que entende do produto. Por quê? Essa pessoa que entende do produto, ela vai saber exatamente o que cada produto vai trazer. Então, por exemplo, foi o que eu falei sobre os produtos diferentes. Às vezes ela fala que é uma ganache, mas é um brigadeiro. Então aí começa a acontecer uma confusão, até porque tudo bem, muita gente nem sabe qual a diferença de uma ganache para um brigadeiro, então tudo bem. Mas tem muita gente que sabe e que se sente de certa forma lesado. Eu já fui, nessa época que eu atendi eventos, por exemplo, eu já fui muitas vezes em eventos em que, sei lá, no cardápio estava escrito profiterole, não sei o que lá. Profiterole é uma patachu, tecnicamente, tá? É aquela massinha da Carolina, redondinha, bolinha. E normalmente ela pode ser salgada ou doce, o recheio, enfim. E aí, então, profiterole, quando vinha na minha cabeça, era esse produto. Na hora que eu via o que era, às vezes era tipo um canudinho frito com massa de pastel e um recheio X. Então, assim, não tinha absolutamente nada a ver o nome com a coisa ali. Então, é importante que o seu atendimento saiba exatamente quais são os pontos do seu produto, explicar tecnicamente cada coisa. É importante que ele saiba sobre chocolate. É importante que ele entenda todo esse processo do chocolate. Então, qual a diferença do meu produto que é feito com chocolate nobre e do produto que é feito com cobertura? O que você vai sentir na boca? Porque assim você também já explica, já educa o seu cliente para ele saber que, olha, se você comer um doce e ficar uma capa de gordura na sua boca, que não dissolve, um chocolate que não derrete na boca, isso não é chocolate. Então, estão te enganando, estão te vendendo o produto errado. Então, é importante que você eduque o seu cliente para ele valorizar ainda mais o seu produto. E educar não é falar mal da concorrência, tá, gente? É simplesmente explicar o porquê do seu produto ser como ele é. Então, não é ficar falando mal do fulano, beltrano, ciclano. É simplesmente falar, o meu produto é assim, 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 assim. Se você consumir um produto que diz que é como o meu, mas acontecer isso, não é um produto como o meu. Então, assim, é importante que tudo isso seja pontuado para o seu cliente entender o valor do seu trabalho, o valor dos seus produtos. Pensando, por exemplo, em pessoas que trabalham mais com
produtos de confeitaria que às vezes trabalham em casa e estão simplesmente vendendo ou na rua, ou para familiares, ou no bairro, ou enfim, que estão começando pequenininho ainda e que não trabalham necessariamente com eventos, que tem essa coisa da degustação e tudo mais. É importante que vocês usem as redes sociais. As redes sociais estão aí de graça, então você consegue de graça fazer uma conta no Instagram, uma conta no Facebook, uma conta, sei lá, no TikTok, ou enfim, aonde vocês quiserem botar aí a conta de vocês, e vocês conseguem de graça explicar cada um dos processos da sua empresa. E isso vai garantir que o seu cliente olhe de outra forma para você, que ele vai dar valor quando ele for comprar o seu produto. É muito engraçado, quando eu tive a minha confeitaria, a gente fazia por bem casado, para casamento. E bem casado é um negócio que, assim, dá um trabalho do cão. Então, é caro para quem compra e barato para quem faz. É sempre assim. E aí, eu lembro que eu, num determinado evento, eu chamei amigas para me ajudarem. Então, eu falei, gente, pelo amor de Deus, vem aqui e tal, preciso embalar, tal. Preciso fazer, sei lá, 350 bem casados. Na época, eu tava sem funcionária, era bem comecinho da empresa, e aí chamei essas minhas amigas para me ajudar. E aí, eu lembro claramente delas fazendo e falando, pelo amor de Deus, quanto custa um negócio desse? Porque dá muito trabalho. É exatamente isso. Elas não davam valor antes, porque se eu vendesse para elas, por exemplo, por, sei lá, o preço que era, que eu não me lembro nem quanto que era, sei lá, R$2,50 um bem casado na época, todo mundo ia falar, nossa, que caro. Só que na hora que faz, você fala, nossa, pode cobrar 10 conto cada um, porque é muito trabalhoso esse negócio aqui. E de fato é. Então, quando você mostra para o seu cliente, você traz ele para dentro da sua produção, quando você explica o porquê dos porquês, ele vai dar valor ao seu produto. Outra coisa também é você fazer uma degustação comparativa. Olha, essa ideia é boa. Anotem. Peguem aí os clientes mais fiéis de vocês. Coloca todo mundo aí, faz um encontrinho ali dos seus clientes mais fiéis. Anotem que essa ideia é boa. Peguem chocolate. Se você, por exemplo, está trocando a produção, eu sempre usei cobertura e agora eu vou usar chocolate. Então agora você vai fazer o seguinte, você vai sentar todos esses clientes mais fiéis e aí você vai dar para eles e vai gravar. Tem que gravar, gente, porque daí essa experiência vai servir para vocês colocarem nas suas redes sociais. Então grava comendo cobertura e grava comendo chocolate e pergunta a opinião deles. Eu juro por Deus, gente, até as pessoas menos sensíveis a sabor, a entender o que estão comendo, vão notar a diferença. Sim, é muito clara a diferença. Então, grava e depois você pode até fazer algo engraçado, né? Então, vai ter algumas caras meio, nossa, que delícia. Então, você pode postar isso, você pode editar em vários videozinhos e depois ir postando nas suas redes sociais. Então, melhor do que você vir me explicar tecnicamente qual é a diferença, é você mostrar para os seus clientes como eles vão sentir a diferença. Então, antes era assim e agora é assado. Então, agora, antes era uma gordura na boca e agora derrete na boca, é um chocolate levinho, gostoso, crocante, enfim. Então, isso é importante que vocês façam. Essa degustação é muito importante. Então, peguem alguns dos clientes de vocês ou façam um sorteio, por exemplo, para ver quais são os clientes que vão participar dessa degustação. Enfim. E aí vocês podem até fazer produtos. Esse produto era o meu antigo com cobertura. E agora que eu sei trabalhar com chocolate, eu uso chocolate de verdade. E aí você dá os dois produtos, sei lá, um pão de mel, uma trufa. E aí você dá para a pessoa experimentar. Fazer um comparativo ali desses dois produtos. Eu tenho certeza que vai render boas risadas e vai render muitos novos clientes, porque todo mundo vai se ver naquele momento de degustação. Então, então quer dizer que quando eu provar, vai ser assim? Sim, quer dizer que quando você provar, vai ser assim. Você vai sentir nitidamente a diferença. E aí as pessoas entendem que isso tem um custo um pouco mais alto. Você pode falar sobre esse custo, qual a diferença que isso vai dar no seu custo, mas que isso também vai impactar na qualidade final do seu produto. Você pode explicar que, de fato, cobertura de chocolate não faz bem para a saúde, tá, gente? Isso é bem claro, porque normalmente é feito com gordura de palma, que é a gordura mais barata que existe. Ela passa por vários processos químicos industriais para chegar a virar algo que pareça com chocolate. Então, assim, não faz bem para o coração, enfim, é bem complexo esse assunto, mas de fato não faz bem. Então você pode trazer isso para o seu cliente, pensando no seu bem-estar, em você consumir produtos cada vez melhores para a sua saúde.
eu vim aqui trazer essa diferença entre cobertura e chocolate. E aí você explica para o seu cliente qual é a diferença entre um produto e o outro produto. Vocês explicarem se vocês estão mudando a produção de vocês. Gente, por exemplo, uma coisa que para mim era inimaginável até entrar na internet e ver que isso existe. Gente fazendo receitas que seriam usadas com chocolate, as pessoas fazendo essas receitas com cobertura. Então, por exemplo, brownie, uma ganache, enfim, várias possibilidades. Brigadeiro, gourmet, usando cobertura. Fica horrível. Então, você só tá jogando dinheiro fora. É mais barato, por exemplo, no caso do brigadeiro, é mais barato fazer com chocolate em pó, 50%, 70%, do que fazer com cobertura, que fica uma qualidade horrível. O brownie, é muito melhor você achar uma receita que você consiga usar cacau em pó, por exemplo, que eu acredito que vai ficar talvez um pouco mais barato, ou mesma coisa da cobertura, do que você usar cobertura para fazer brownie. Então, assim, faça o seu melhor produto dentro das suas condições. Eu não sou contra usar cobertura, porque eu acho que, assim, existem muitas variáveis, existem muitas situações, então eu não sou contra, mas não sou nem um pouco a favor. Então, por exemplo, aqui para mim, eu só tenho cobertura para explicar para vocês em lives, enfim, em assuntos assim, qual é a diferença entre chocolate e cobertura, porque no geral eu nem tenho cobertura aqui. Eu normalmente só tenho mesmo chocolate, porque é o que eu explico para vocês por que eu uso, e é exatamente o que eu uso de fato na minha produção. Às vezes vocês também vão ter como se fosse uma dificuldade de conseguir atingir o seu público por conta de preço. E aí eu falo, se você está tendo dificuldade por conta de preço, o seu público está errado. Então, você quer trabalhar com chocolate? Então, busque um público que valorize chocolate, que consuma chocolate, que saiba o preço do chocolate. Senão, não adianta nada. Então, é importante que vocês consigam passar esse valor para o cliente de vocês. Ele entenda que é melhor ele comer um pouquinho menos ou comprar um pouquinho menos, mas de um produto de ótima qualidade, do que consumir um produto que vai fazer mal, inclusive, para a própria saúde dele. Gente, qualquer sobremesa com chocolate, para mim, era inimaginável que alguém conseguia colocar cobertura. E aí, depois, com esse advento da internet aí, né, eu descobri que um monte de gente, sim, usa. E várias pessoas dão aula de como fazer isso, essa coisa horrorosa. Acho muito errado. Mas, enfim. É importante que vocês mostrem mesmo para o cliente de vocês se vocês estão pensando na qualidade para ele, tá? Então, eu realmente acredito que a gente tem que ter uma ideologia, a gente tem que ter os nossos valores. E o meu valor, Valéria, tá? Na minha empresa de chocolate ou em qualquer outra empresa que eu trabalhe, sempre vai ser prezar pela qualidade. Bom, então eu sempre vou prezar para oferecer ao meu cliente a melhor qualidade que eu puder. Sendo assim, gente, não precisa ser o chocolate mais caro, precisa ser um bom chocolate, dentro das suas possibilidades. Então, é muito importante que vocês observem, quando vão comprar, a embalagem. O que está escrito na embalagem? Está escrito chocolate? Se está escrito chocolate, é chocolate. Se está escrito cobertura, não é chocolate, tá? E aí vocês têm que explicar isso para o cliente de vocês. Então, qual é a diferença? Por que eu escolhi trocar a cobertura pelo chocolate? Porque eu estou pensando na qualidade para você, para o cliente. É sempre um benefício para o cliente, né? Então, quando a gente fala em confeitaria, a confeitaria é muito artística. Então, o que tem por trás daquele doce? E é isso que a gente tem que mostrar para os nossos clientes. É isso que vai fazer ele pagar mais caro, porque o seu produto, de fato, tem um valor maior. E não é pagar mais caro, gente, tipo, ganhando muito mais. É pagar o justo pelo que você está oferecendo, tudo bem? Falaremos mais sobre precificação também, mais pra frente, mas é importante que vocês tenham isso em mente. Sempre, primeira coisa, usem as redes sociais. Segunda coisa, mostrem o backstage de vocês, mostrem que vocês estão se aprimorando, mostrem que vocês estão investindo em conhecimento para oferecer coisas melhores para os clientes de vocês, e com toda certeza novos clientes vão chegar. Se as pessoas de fato valorizam o seu trabalho, elas vão aparecer, elas vão lembrar de você quando elas forem comprar alguma coisa. Quando for comprar um doce, quando for presentear alguém, elas vão lembrar de você.
E assim, chocolate vende-se o ano todo. Chocolate, gente, é tipo muito fácil de vender. Todo mundo adora. Todo mundo tem aí seu preferido. Então, assim, chocolate vende-se muito fácil. Se você trabalha com chocolate de qualidade, você vai vender para sempre, tá? Porque aí não tem época que não venda. Juro por Deus. Falando muito sério. E aí, queria aproveitar. E lembrando do atendimento também. Atendimento muito importante. Então, toda vez que a gente for atender, explicar o porquê dos porquês, explicar para o seu cliente por que você escolheu determinado chocolate, não cobertura, por que você está usando, por que é um pouquinho mais caro o seu produto. Enfim, explica para ele que ele vai entender e ele vai comprar de você, se ele entender que aquilo faz sentido na vida dele. Fechou? Beijo, tchau!